A jornada do milionário e o encontro com o mendigo negro. Era uma manhã radiante em São Paulo. O sol brilhava intenso, quase hipnotizante, refletindo nas janelas de arranha-céus que pareciam tocar o céu. Uma vista de tirar o fôlego e uma conta bancária que reservava uma vida de ostentação e excessos. Mas dentro dele havia um vazio, um eco sussurrante que o seguia como uma sombra. O que adianta ter tudo se a alma clama por algo mais? Sem pensar duas vezes, decidiu que precisava escapar da bolha em que vivia. E não buscava apenas o ar fresco, estava sedento por experiências reais. Com um paletó bem cortado e arrogância estampada no rosto, saiu pela porta, deixando o conforto e a opulência para trás. As ruas estavam frenéticas, como sempre. Músicas de vendedores, o cheiro de comida de rua, o barulho do tráfego formando uma sinfonia urbana. Ricardo caminhava, passos firmes, mas a mente distante. Ele já tinha viajado por tantos lugares, sentado à mesa com pessoas influentes. Porém, aquelas interações pareciam vazias agora. A cidade era uma caixinha de surpresas, e ele estava prestes a abrir uma delas. No meio da calçada, encontrou uma figura que fez seu coração parar por um instante. Um homem de pele negra, cabelos desgrenhados e olhar profundo. Ele estava sentado, apoiado em uma parede. Um mendigo. Seu olhar era mais intenso do que qualquer joia que Ricardo já havia visto. O homem emanava uma sabedoria que chamou a atenção do milionário. Algo naquele encontro parecia presagiar um desfecho impossível de ignorar. Ricardo hesitou, olhou para o mendigo e depois para o horizonte. Poderia muito bem seguir sua caminhada e voltar para sua vida de luxo. Mas algo o prendeu ali. Em um impulso, ele se agachou na altura do homem. "Oi, sou Ricardo", falou, o tom revelando tanto curiosidade quanto um toque de desdém involuntário. "Eu sou André", respondeu o mendigo, sem se alterar, com um sorriso sereno. Ali estavam dois mundos opostos. Um magnata cercado pelo brilho do dinheiro. O outro, um homem que conhecia a crueza da vida. Enquanto conversavam, os olhos de André brilhavam com histórias não contadas de resiliência e dor. "A vida não é feita de dinheiro, Ricardo. É feita de momentos, de conexões. O que é a riqueza sem a felicidade?" André disse com uma voz suave, mas firme. Essas palavras ecoaram na mente de Ricardo, como um mantra que exigia atenção. Ele se sentia cada vez mais exposto, confuso. Curiosidades internas começaram a se agitar. "Quando foi a última vez que eu realmente sorri? Quando foi a última vez que eu me preocupei com alguém que não fosse eu mesmo?" Enquanto a conversa se aprofundava, algo inusitado ocorreu. Um barulho ensurdecedor atravessou a rua. Um carro desgovernado vinha em alta velocidade, os pneus rangendo com um grito aterrorizante. O coração de Ricardo disparou e ele se virou instintivamente para proteger André. O caos do momento parecia se arrastar em câmera lenta. E então tudo aconteceu. O carro perdeu o controle, atravessou a calçada e atingiu um banco de praça. A multidão gritou e as pessoas correram para longe. O clima de euforia se transformou em pânico. Ricardo ficou paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias. Assim, a conversa sobre felicidade e riqueza oscilou na sua mente. Era o momento perfeito para retornar à segurança de seu mundo. Mas o que André tinha a dizer ainda ecoava em seus pensamentos. "Você vai embora, não vai?" André questionou,
seus olhos quase penetrantes no fundo da alma de Ricardo. O milionário se viu confrontado com a decisão que poderia mudar tudo. Ele sabia que deveria voltar, seguir seu caminho e se esconder novamente entre os confortos. Mas, por outro lado, havia uma parte dele que queria entender mais sobre aquele homem, sobre a vida, a felicidade, mentes confusas, nervos à flor da pele. Era uma dança entre o querer e o dever, entre a segurança dos bens materiais e a busca pela autenticidade. Com um sentimento de urgência crescendo dentro dele, Ricardo olhou ao redor e percebeu que a multidão já começava a se dissipar. As sirenes da polícia soavam ao fundo, mas o tempo parecia parado. E foi nesse instante que seus olhos caíram sobre um pequeno objeto no chão. Um amuleto, talvez? Um símbolo? Estava ali, ao lado do banco destruído, semeado entre os restos do acidente. Era um objeto com uma forma intrigante que lembrava um relicário antigo. Ricardo se agachou, estendeu a mão e pegou. O frio metal parecia pulsar, como se estivesse carregando histórias ocultas. Ele olhou para André, que observava em silêncio, um sorriso enigmático nos lábios. Havia tantas coisas que você poderia aprender, André murmurou, sua expressão carregada de um mistério profundo. Às vezes, o que encontramos no chão pode nos levar a um caminho que nunca esperávamos. Agora, Ricardo estava à beira de um novo abismo, entre a vida antiga que conhecia e as possibilidades desconhecidas que se desenhavam diante dele. O que aquilo significava? Qual era a conexão entre o objeto e André? Ele se sentiu puxado para um lado, como se seu destino estivesse entrelaçado com o do mendigo. Ficou ali, segurando o relicário, em um turbilhão de sentimentos e perguntas. O que fazer agora? Retornar ao seu mundo seguro ou se aventurar por uma estrada incerta, onde o verdadeiro significado de riqueza e felicidade talvez fosse revelado? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou ali segurando o relicário confuso e ansioso. O olhar de André parecia penetrar sua alma, desnudando seu ego. Mas então um grito cortou o ar. Um jovem entre a multidão se jogou na direção do carro acidentado. O pânico tomou conta. É meu pai! Meu pai está lá dentro! Gritou desesperado. O mendigo, por um instante, fez menção de se levantar, mas hesitou. Ricardo sentiu seu coração acelerar novamente. Mas algo mudou. O mendigo não era só um homem sem abrigo. Ele era o pai do garoto. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Enquanto a sirene se aproximava, André olhou para Ricardo com uma expressão que misturava compaixão e dor. Agora você entende? Disse enquanto o jovem lutava contra tudo e todos, buscando seu pai no caos. Ricardo, paralisado, sentiu um nó na garganta. E se o mendigo fosse mais do que parecia, o que ele realmente sabia?
Ele se viu diante de uma escolha: seguir esse caminho incerto ou voltar para sua vida de conforto, cego para a verdadeira miséria ao seu redor. Era hora de decidir. Ricardo, paralisado, sentiu um nó na garganta. Então, o que ninguém esperava aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão exatamente onde estava o carro acidentado. Chamas subiram, fogo e fumaça invadindo a cena. A multidão, que já estava em pânico, agora se lançava em desespero, gritos misturando-se ao som devastador. André, de repente, não era apenas um mendigo. Ele se levantou com uma agilidade surpreendente. Seus olhos brilharam e, com um movimento rápido, ele revelou um colar que usava debaixo das roupas, um pingente idêntico ao relicário que Ricardo segurava. "É meu filho!" gritou André, a voz rasgada pela emoção. O mundo à volta parecia girar e a verdade se desdobrava. André não era apenas um homeless, mas o pai do jovem que gritava. E naquele dia fatídico, ele estava ali por um motivo muito mais profundo. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem que ele pensou ser tão inferior carregava segredos que mudariam tudo. Uma conexão que virava seu entendimento de riqueza de cabeça para baixo. E enquanto o fogo consumia a cena, ele e André estavam agora entrelaçados em um destino que poucos poderiam prever. O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto o fogo dançava no carro destruído, Ricardo e André ficaram paralisados, olhos presos no caos. Então, uma figura surgiu do fundo da multidão. Era uma mulher, ofegante, com um semblante de desespero. "André! Não, por favor, volta!" gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. O mendigo se virou, os olhos arregalados. "Mariana, o que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguiu concluir a frase quando ela se jogou em seus braços, uma mistura de alívio e dor. Os olhares perplexos de Ricardo e da multidão estavam fixos na cena. Não apenas um homem em situação de rua, mas um pai desesperado, cuja filha havia acabado de entrar em cena. E então, a verdade se desvendou. Mariana não era uma estranha. Ela era a mulher que André havia perdido há anos. A razão pela qual ele estava ali, sobrevivendo nas ruas. Ricardo ficou sem palavras. Um labirinto de dúvidas percorreu sua mente. E se ele estivesse prestes a descobrir que o mendigo era, na verdade, um homem comum, com uma vida que poderia cruzar a sua de maneiras que ele jamais imaginaria? O destino de todos estava prestes a mudar, em meio ao fogo e ao desespero. Enquanto o fogo dançava e as chamas devoravam o carro, um grito cortou o ar. "André, não!" Era uma mulher, sua voz repleta de dor. Ricardo mal conseguiu compreender a cena. Confuso, Mariana, a esposa de André, havia desaparecido anos atrás. Ela havia sido dada como morta. O impacto dessas palavras foi como um golpe, um maremoto de tensão que envolveu todos ao redor. "Mariana!" André balançou a cabeça, incrédulo. "Você não está morta!" E a multidão ao redor deles silenciou. As pessoas presas ao drama que se desenrolava. Mas antes que qualquer um pudesse processar a revelação, um segundo estrondo ecoou. O chão tremeu sob os pés de todos,
quando uma segunda explosão irrompeu do carro. O fogo se alçou, lançando faíscas que iluminaram o rosto aterrorizado de Ricardo. E no meio desse caos, um corpo jorrou de dentro do carro em chamas. Um homem, gravemente ferido. A multidão olhou em choque enquanto André se colocava à frente. Sua antiga vida como um prisioneiro retornando a ele em um só instante. A verdade que despontava era devastadora. Aquele homem era seu irmão, o rival separado por décadas. Uma parte de sua história que ele acreditou ter deixado para trás. "O que você fez?" André gritou, seus olhos ardendo como uma mistura de amor e ódio. A história, que parecia clara, se desenrolava em camadas complicadas, revelando um emaranhado de emoções. Só então, um novo grito cortou o ar. E a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica começou a emergir, ameaçando derrubar tudo o que Ricardo acreditava saber sobre sua vida e suas escolhas. Enquanto o fogo consumia o carro, tudo parecia um pesadelo. André, visivelmente agitado, correu em direção ao irmão caído. Mas antes que pudesse alcançá-lo, a mulher, Mariana, gritou novamente: "Ele não é seu irmão, ele é seu pai." O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo ficou paralisado, tentando processar a revelação. Ela estava certa. A ideia de que aquele mendigo, a quem ele já considerava um amigo, era, na verdade, um pai, virou sua cabeça de pernas para o ar. "Não pode ser", murmurou Ricardo, sem acreditar. A verdade pesava como chumbo em seu coração. Outro grito ecoou na multidão. Um homem, ferido, emergiu e, mais uma vez, ele não era apenas um desconhecido. Era o rival de André, um homem com quem ele tinha conflitos. O que mais se escondia sob a superfície. Uma nova série de explosões começou, e o caos tomou conta novamente. Ninguém sabia o que fazer. O passado agora se interligava de forma brutal. Qual era a verdadeira história de André? Qual era o papel de Ricardo nesse emaranhado? O futuro deles estava prestes a colidir de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. Enquanto o fogo crepitava ao redor, uma onda de desespero invadiu Ricardo. "Esse cara não pode ser meu pai", pensou, a mente em tormento. Mas então, no meio da confusão, uma mulher apareceu, desmoronando em lágrimas. Era Helena, a mãe de Ricardo, que ele acreditava estar em casa, longe daquele horror. "André, eu não posso perder você de novo", gritou, o olhar fixo em André, que estava em choque. O mundo de Ricardo desabou. Ele se lembrava de cada história contada sobre o pai ausente, mas nunca acreditou que a verdade fosse tão cruel. O mendigo era a chave de um passado que ele nunca conheceu. Antes que ele pudesse processar, mais uma explosão ecoou, e um corpo foi arremessado para longe do carro em chamas. Não era apenas uma vítima. Era o irmão mais velho de Ricardo. Um segredo guardado que explodiu junto com o carro. "Não, isso não pode estar acontecendo." O caos tomou conta, com gritos e sirenes. E enquanto a fumaça envolvia a cena, eles perceberam que a conexão entre eles era mais profunda do que tinham imaginado. O passado retornava com o estrondo, e a história de cada um deles estava prestes a ser desvendada em um novo e devastador nível. A pergunta ecoava no ar: quem realmente eram uns para os outros? Enquanto o fogo crepitava e a confusão crescia, uma nova figura surgiu na cena. Um homem alto e imponente, com um olhar penetrante,
avançou na direção de André e Mariana. Pai, o que você está fazendo aqui? Era Lucas, o filho de André, um jovem que Ricardo havia visto alguns anos atrás em eventos de gala, sempre cercado de luxo. A revelação foi como um tapa na cara. O menino, que ele pensou ser apenas um garoto órfão, era na verdade o neto que André mantinha em segredo. Ricardo estava paralisado. Como assim? A confusão reinava em sua mente. André, o mendigo que ele conhecia, era um homem de família. Mas havia mais. Lucas, com lágrimas nos olhos, apontou para o homem caído no chão. Ele não é só seu irmão, pai. Ele é seu rival. E agora ele sabe de tudo. A tensão se intensificou, enquanto um eco de riso sarcástico surgia da multidão. A verdade estava exposta, e tudo o que Ricardo achava saber se desmantelava. As sirenes se aproximavam, mas um novo caos irrompeu. O homem ferido se levantou, surpreendendo a todos. Eu sempre estive aqui, André. E você não sabia, disse ele, seu sorriso torto revelando dentes quebrados. Essa história nunca acabou. Os olhares se entrelaçaram e a realidade se rompendo em 1000 pedaços. Tudo estava prestes a mudar novamente, e Ricardo percebeu que a única certeza era a incerteza de quem realmente eles eram. Enquanto o fogo crepitava, o homem ferido se levantou com dificuldade e a multidão ficou em choque. André! Eu sempre soube que você estava vivo! Gritou, a voz arrastada pela dor. Para horror de todos, ele revelou uma tatuagem que ninguém esperava. O mesmo símbolo que estava no relicário que Ricardo segurava. As peças começaram a se encaixar. Você é o que sobrou da nossa família. As palavras cortaram como uma faca. Ricardo se sentiu enjoado, confuso. O mendigo não era apenas um pai desconhecido. Ele era o último ligação com um passado que ele tinha tentado esquecer. Enquanto todos processavam a informação, uma terceira explosão rolou, e os gritos se misturaram ao barulho do caos. O que mais estava escondido? A verdade parecia prestes a desmoronar, e o futuro de todos em perigo. Seria aquele o momento que iria mudar tudo? A verdade ecoou no ar, cortando a tensão como uma faca afiada. Você sempre foi meu pai, André! A voz de Ricardo tremia, ainda em choque. O mendigo olhou para ele, a dor estampada no rosto. Sim, meu filho, eu só queria que você soubesse a verdade antes que fosse tarde. As explosões e o fogo atrás deles se tornaram um pano de fundo distante para um drama mais profundo. Naquele momento, o passado se desfez em lágrimas e reconciliações. Enquanto a multidão começava a se dispersar, Ricardo abraçou André, um gesto simples, mas carregado de significado. Vamos voltar, disse Ricardo, um novo propósito brilhando em seus olhos. Vamos reconstruir. E assim, entre promessas e esperança, eles se afastaram, prontos para enfrentar o futuro, um passo de cada vez. Mas a pergunta ficou no ar. O que mais o destino ainda guardava para eles? Antes de sair, eu preciso que você faça algo importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Seu apoio é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo.
compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos rumo a mais histórias!